Olá, pessoal. Eu sou a professora de língua portuguesa, Edneide Silva, e nós vamos iniciar o nosso ano letivo falando sobre tipos de predicado. Bem, o que é o predicado? Vamos relembrar o que é o predicado. É aquela informação que nós damos a respeito de um sujeito. O predicado, ele é formado por um ou por mais verbos. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Ou seja, se o sujeito está no singular, o verbo também vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo também vai concordar no plural. Então, vamos compreender melhor vendo esse exemplo. Observem. Lúcia correu no final da semana passada. A respeito de quem eu estou dando uma informação? Sobre Lúcia. Eu pergunto ao verbo. Qual é a ação que está ocorrendo aqui nessa frase? A ação de correr. Então, eu pergunto ao verbo. Quem correu no final da semana passada? Lúcia. A resposta dessa pergunta, a resposta que eu obtiver com relação a quem está praticando essa ação de correr vai ser o meu sujeito. Então, o sujeito é Lúcia. Lúcia está no singular, então nós temos o verbo correu na terceira pessoa do singular. Nesse caso, como esse verbo está indicando uma ação, nós dizemos o quê? Que esse predicado é um predicado verbal. Quando que o predicado verbal ocorre? Quando o verbo indicar uma ação. Vamos ver mais alguns exemplos de predicado verbal para melhorar a nossa compreensão. Então, vamos lá, só revisando. Predicado verbal indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é o verbo nocional, né? O que é esse verbo nocional? É aquele verbo que indica uma ação. Por que nós dizemos que esse verbo, que indicação é o núcleo? Porque ele é a palavra mais importante do predicado. Então, nesse caso, não há presença de predicativo. O que é esse predicativo do sujeito, pessoal? É aquela palavra que serve para dar uma característica ao sujeito. Mas isso só ocorre quando o predicado for um predicado nominal, que é quando ele apresenta um verbo de ligação, que é aquele verbo que indica estado, ou um predicado verbo nominal, que é quando nós tivermos como núcleos um verbo que indica ação, mais uma característica para o sujeito. Então, o que é o predicativo do sujeito? É a característica que é dada ao sujeito. No caso do predicado verbal, não há predicativo do sujeito. Só ocorre predicativo do sujeito no predicado nominal e no predicado verbo nominal. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós caminhamos muito hoje. A respeito de quem que eu estou dando uma informação? Eu pergunto para o verbo. Eu sei que a ação que está ocorrendo aqui é a ação de caminhar. Quem caminhamos muito hoje? Nós. Então, nós é o sujeito, primeira pessoa do plural. Caminhamos está na primeira pessoa do plural. É um verbo que indica uma ação. Por essa razão, esse verbo é o quê? É o núcleo do predicado e esse predicado vai ser um predicado verbal. Vamos observar esse outro exemplo. Cheguei hoje de viagem. Nessa frase, gente, nós temos uma ação. Que ação é essa? A ação de chegar. Quando eu digo cheguei, eu sei que nessa frase não está aparecendo um sujeito, mas eu sei exatamente quem está praticando essa ação. Cheguei, quem? Eu. Então, esse sujeito é aquele sujeito implícito, aquele chamado antigamente de oculto. Ele não aparece, mas eu sei que é ele que está praticando a ação. Esse verbo chegar está indicando uma ação. Por essa razão, esse predicado é chamado o quê? De predicado verbal, porque ele apresenta como núcleo um verbo que indica ação. O sujeito não está aparecendo, mas a gente já sabe quem é, que no caso é eu. E esse eu é chamado o quê? De sujeito implícito. Vamos observar o outro exemplo.
O cliente perdeu os documentos. Nós vamos observar cadê a ação que está sendo realizada? A ação de perder. E nós fazemos uma pergunta a esse verbo. Quem perdeu os documentos? O cliente. Então, esse cliente vai ser o sujeito, porque é a respeito dele que eu estou falando. E esse verbo, perdeu, está indicando uma ação. Por essa razão, ele é o núcleo do predicado e esse predicado é chamado de predicado verbal. Agora, vamos estudar um pouco o predicado nominal. Como eu disse, o predicado nominal, gente, é quando nós temos um verbo que indica estado ou qualidade, sendo constituído o quê? Por um verbo de ligação. O que é esse verbo de ligação? É aquele verbo que indica um estado do sujeito. E a característica que aparece depois desse verbo de ligação é chamado predicativo do sujeito. Ou seja, complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade, uma característica. Então, para ocorrer o predicado nominal, nós temos que ter o quê? Um verbo que indica estado e uma característica e uma qualidade que é chamada de predicativo do sujeito. Vamos observar alguns exemplos do predicado nominal. Há somente um núcleo caracterizado por um nome. Esse nome pode ser o quê? Um substantivo ou um adjetivo. Para quem não lembra o que é substantivo, é tudo aquilo que dá nome aos seres. O que é o adjetivo? É a característica, que pode ser boa ou ruim ou simplesmente uma informação. Por exemplo, Alan está feliz. A respeito de quem eu estou falando? A respeito de quem eu estou dando uma informação? Sobre Alan. Então, Alan é o quê? É o sujeito. Está o quê? Está ligando esse sujeito, Alan, a uma característica que é o quê? Feliz. Por isso que nós dizemos que está é um verbo de ligação, porque ele não está indicando ação. Se eu disser assim, um menino está na escola, ele está indicando uma ação, ele está em algum lugar. Mas nesse caso, o verbo estar está servindo simplesmente para dar uma característica, para indicar um estado. Qual é o estado do menino? Feliz. Se o verbo indica estado, se o verbo é de ligação, ele vai ser o quê? Um predicado nominal. E o núcleo desse predicado nominal vai ser a característica, vai ser o predicativo do sujeito. No caso do predicado verbal, a gente viu que o núcleo é o verbo que indica ação. No caso do predicado nominal, o núcleo vai ser o que, gente? O predicativo, vai ser aquela palavra que dá uma característica. Vamos observar o outro exemplo agora. Nós temos aqui, fiquei exausta. Quando eu digo fiquei, quem é que está praticando essa ação de ficar? Não está aparecendo, não é? Mas eu sei que esse verbo ficar, quando eu digo fiquei, tem um sujeito. Que sujeito é esse pela terminação verbal? Fiquei, eu. Então, o sujeito ele é implícito e é eu fiquei. Quando eu digo eu fiquei, eu não fiquei em nenhum lugar, então não está indicando uma ação. Eu fiquei exausta. Esse verbo está servindo o quê? Para dar ou indicar um estado. Então, é um verbo de ligação. Qual é a palavra que está dando uma característica, atribuindo uma característica ao sujeito? Exausta. Então, exausta vai ser o quê? O núcleo do predicado. Por isso que ele é chamado o quê? De predicado nominal. Exausta é o predicativo do sujeito, porque é a característica que nós estamos dando ao sujeito. Agora vamos observar esse outro exemplo. Ele continua atencioso comigo. A respeito de quem que eu estou falando, gente? Quando eu digo, se eu for tentar identificar o verbo, eu sei que aqui eu tenho o verbo continua, que faz parte do verbo continuar. É uma forma do verbo continuar. Quem é que continua atencioso? Ele. Então, eu já sei que o sujeito é ele.
Continua está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito que está também na terceira pessoa do singular. Quando eu digo continua, esse verbo, ele é um verbo de ligação, porque ele está simplesmente indicando o estado do sujeito. Ele está servindo apenas para ligar o sujeito, ele, a uma característica. Que característica é essa? Atencioso. Então, qual é a palavra mais importante desse predicado? É o predicativo do sujeito. É a palavra atencioso que está o quê? Dando uma característica para ele. Então, nós temos aqui um predicado nominal. E nós temos também o predicado verbo nominal. Quando é que esse predicado verbo nominal ocorre? Por exemplo, ele vai ser verbo porque ele vai ter o quê? Um verbo que indica ação. E por que ele vai ser nominal? Porque ele vai apresentar uma característica. Então, vamos lá. Ao mesmo tempo que indica uma ação do sujeito, esse tipo de predicado informa o que? A sua qualidade ou um estado, sendo constituído o quê? Por dois núcleos. Que dois núcleos são esses? Um nome, que é a característica, ou do sujeito ou do complemento do verbo, e o próprio verbo que indica uma ação. Então, vamos lá. Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito, como nós falamos, ou predicativo do sujeito é a palavra que dá uma característica para o sujeito, ou predicativo do objeto. O que é esse predicativo do objeto? É aquela palavra que dá uma característica para o complemento do verbo, que pode ser objeto direto ou indireto. Também não sei se vocês estão lembrados, mas nós vamos em outras aulas estudar o objeto direto e o indireto, que são os complementos verbais, atribuindo-lhes uma característica. Observemos os exemplos. Suzana chegou cansada. A respeito de quem que eu estou falando, gente? Sobre Suzana. Não tenho certeza se o sujeito é Suzana. Vamos observar a ação. Qual é a ação que está sendo realizada? A ação de chegar. Então, eu pergunto para esse verbo. Quem chegou cansada? Suzana. Então, Suzana é o sujeito. Eu já sei que chegar é um verbo que indica uma ação. Ela está praticando a ação. Então, eu sei que eu tenho aqui um núcleo, que é o verbo chegar, que indica ação. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma característica, eu tenho uma palavra que está servindo para dar uma característica para Suzana. Então, qual é o estado de Suzana? Como ela está? Cansada. Nesse predicado, nós temos o quê? Dois núcleos, que é o verbo chegar, que indica uma ação, e o predicativo cansada, que é o predicativo do sujeito. Por isso, nós temos aqui o predicado verbo nominal. Agora, nós vamos observar esse segundo exemplo. Terminaram satisfeitos o trabalho. Quando eu digo terminaram, eu não sei, pode ter aparecido em um outro momento do texto e, dependendo do contexto, a pessoa pode até identificar, mas aqui está solto. Terminaram, né? Eu não sei quem foi que terminou. Eles terminaram satisfeitos o trabalho. Quando eu digo terminaram, eu sei que está ocorrendo uma ação, a ação de terminar. Então, eu tenho o verbo que indica ação, eu tenho aqui um predicado verbal, eu tenho um núcleo. E eu tenho também a palavra satisfeitos, que está dando uma característica para o sujeito. Satisfeitos está identificando uma qualidade para o sujeito eles. Eles terminaram como? Qual é o estado? Satisfeitos. Então, satisfeitos é o predicativo do sujeito. Por essa razão, nós temos aqui também um predicado verbo nominal. Apresenta tanto um verbo como núcleo, um verbo que indica ação, como uma característica, um predicativo. E agora, para finalizar, nós vamos observar esse outro exemplo. Considerou a caminhada desagradável. Aqui nós temos o verbo, gente, considerar. Uma forma do verbo considerar, considerou. Não apareceu também o sujeito, só que pela terminação, considerou, eu já sei o que está na terceira pessoa do singular. Ele
considerou. É aquele sujeito oculto ou desinencial ou implícito, né? Tem várias designações, qualquer uma está correta. Então, ele considerou o quê? É um verbo que precisa de complemento. Ele considerou o quê? É um verbo que indica ação. Por essa razão, eu já sei que ele é um núcleo, por isso que o predicado é verbal. E esse verbo precisa de complemento. Quem considera, considera alguma coisa. Então, ele considerou o quê? A caminhada. O complemento desse verbo, gente, é chamado de objeto. Objeto é o quê? Complemento do verbo. Como a pergunta que eu fiz foi o que ou quem, nós vamos dizer que é objeto direto. Se a pergunta que eu fizesse fosse com uma preposição, né, de que, para que, como do verbo, como por exemplo o verbo precisar, que quem precisa precisa de alguma coisa, né, precisa de que, seria objeto indireto, o seu complemento. Então vamos lá. Considerou o que? Precisa de complemento. A caminhada vai ser o complemento do verbo, é chamada de objeto. E o que é desagradável? Essa característica aqui, esse predicativo, está dando uma característica para quê? Será que é para o sujeito ele, o ela? Ou será que é para o objeto? Será que é para o complemento do verbo? O que é desagradável? É a caminhada. Então, nós temos aqui um predicativo do objeto, porque ele está dando uma característica para o objeto. Ele considerou a caminhada desagradável. Então, nós temos dois núcleos, um verbo que indica ação e uma característica que está sendo dada ao objeto, um predicativo do objeto. Por essa razão, predicado verbo nominal. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para nas próximas aulas nós podermos falar sobre o tema. Um abraço e até mais!